Está começando o programa Empresas e Profissionais do Paraná NET. Oferecimento a Devanil Corretor de Imóveis, trabalhando negócios para ver você feliz. No momento em que o mundo se reúne para tratar assuntos relativos à preservação da vida no planeta Terra, no Rio de Janeiro aconteceu nos últimos dias a reunião do G20 e o Brasil fez 3 propostas. A primeira, a Aliança Global contra a Fome. A segunda, o enfrentamento às mudanças climáticas. E a terceira, uma nova governança mundial. Desde o dia 11 de novembro, até esse momento, está acontecendo a COP29 no Baku, no Azerbaijão, tratando também desse importante tema que é mudanças climáticas, um enfrentamento realmente necessário, porque dizem os cientistas que já ultrapassamos o limite de 1,5 grau. E também já afirmam que 2024 é o ano mais quente no mundo. E, nesse momento, nós estamos abrindo também, em novembro, a 7ª Conferência Nacional pelo Meio Ambiente e Saúde. E o tema principal dessa conferência é a inteligência artificial e os desafios humanos no Antropoceno, que está sendo realizada pelo Instituto de Planejamento e Pesquisas Socioeconômico e Cultural, o IPESEC, pela Papicam e maravilhosos parceiros sociais e agentes realizadores. E quem nos honra agora com o tema Recuperação de áreas degradadas com florestas nativas é Leonardo Esperandil Furtado, representando o núcleo ambiental da ACIM, Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Eu sou o engenheiro Leonardo e eu vou fazer uma palestra hoje sobre o tema reflorestamento, ou seja, recuperação de áreas degradadas, áreas que foram destruídas, foram antropizadas pelo homem. Então, neste momento, eu inicio aí apresentando um QR Code das minhas redes sociais. Caso tenham interesse em seguir os nossos canais digitais, tem o QR Code para vocês poderem acessar, tirar as fotos aí e poder acessar o nosso Instagram. Eu sou engenheiro ambiental e sanitarista de formação. Eu tenho mais de 10 anos de experiência trabalhando com reflorestamento, 15 anos trabalhando aí com licenciamento ambiental. Atualmente sou presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente aqui da cidade de Maringá, e a minha empresa, o Viveiro Floresta Nativa, ela está associada ao núcleo ambiental da Associação Comercial de Maringá. Nós somos filiados lá. Quero iniciar essa palestra sobre reflorestamento falando sobre as grandes oportunidades que existem aí no mercado de reflorestamento, certo? Então, para cumprir a meta de reflorestamento no Brasil, o nosso país ele precisa plantar mais de 8 bilhões de árvores. Nós estamos falando bilhões com B de bola. Esse desafio, para vocês terem uma ideia, ele é encarado em escala industrial, segundo os especialistas. E a gente ainda não fez nem 1% do plantio dessas áreas recuperadas, ou seja, a gente ainda precisa reflorestar mais de 12 milhões de hectares. Para vocês terem uma noção, 12 milhões de hectares equivalem a 12 milhões de campos de futebol. Ok? Dando prosseguimento aí na nossa apresentação,
eu ainda continuo falando sobre as grandes oportunidades que há nesse mercado de reflorestamento para poder se ganhar dinheiro com isso. Vocês terem uma noção, no estado do Pará, a recuperação de 5,9 milhões de hectares de florestas tem um potencial de geração de 13,6 bilhões de reais em receita, geração de 1 milhão de empregos e a redução de 50% do índice de pobreza no estado. Enquanto isso, no estado do Maranhão, a recuperação de 1,9 milhões de hectares de florestas poderia gerar 4,6 bilhões de receita, criar 350 mil empregos diretos e reduzir em 21,5% o índice de pobreza do estado do Maranhão. Eu quero mostrar uma reportagem, essa reportagem ela é desse ano, é do mês de abril, do dia 10 de abril de 2024, onde o Instituto Água e Terra, que é o órgão ambiental estadual aqui do Paraná, aonde ele aplicou mais de 40,2 milhões de reais em multas por danos ambientais que aconteceram aqui no estado do Paraná no primeiro trimestre de 2024, ou seja, nos primeiros meses do ano de 2024, ele aplicou mais de 40 milhões de reais em multas. E o curioso disso é que 60% dessas multas, ou seja, 24 milhões de reais, foi em decorrência de desmatamento ilegal. Então, para você que está me assistindo, me ouvindo aqui agora, você tem que entender o seguinte: quando uma pessoa, uma empresa faz um desmatamento ilegal, além dela ser autuada pelo órgão ambiental, ou seja, ser multada pelo órgão ambiental, ela vai acabar respondendo criminalmente junto ao Ministério Público e ela tem que reparar o dano, ou seja, a reparação do dano é reflorestar aquela área que ela destruiu. Essa é a reparação do dano. Então, vai ter que fazer um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público para poder atender as exigências do órgão ambiental e do Ministério Público e para reflorestar essas áreas destruídas, certo? Então, falando um pouco mais aqui da reportagem, essa punição administrativa, ou seja, essas multas que o IAT acabou fazendo este ano, de 2024, ela equivale ainda a 22% de tudo aquilo que foi arrecadado ao longo de 2023. 2023 foram 182,3 milhões de reais em multas, de acordo com a divulgação aí do órgão ambiental, que é o Instituto Água e Terra. Tá? Então, para vocês entenderem, todo esse valor recolhido no estado, aí, com essas infrações, eles vão para o Fundo Estadual de Meio Ambiente. Então, essa reserva, desse dinheiro, ela tem como finalidade financiar aí planos, programas e projetos para objetivar o controle e a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente, conforme uma lei estadual que existe aqui no nosso estado do Paraná. Da onde que vem esses plantios de reflorestamento? Para você entender o contexto aqui dentro do estado do Paraná, você que me assiste aqui do estado do Paraná. Então, esses plantios de reflorestamento, eles são oriundos de plantios compensatórios, ou seja, uma construtora precisa fazer uma obra e lá no local ela tem árvores dispersas pelo lote, ela precisa cortar essas árvores. Por exemplo, vamos dar um exemplo aleatório. Então a construtora vai fazer uma obra, tem 50 árvores nativas dispersas lá pelo lote, e para que ela faça essa obra ela precisa pedir autorização para o órgão ambiental para fazer o corte dessas árvores. Então o órgão ambiental ele pode vir a autorizar esse corte dessas árvores, mas como consequência disso, essa empresa ela tem que compensar esse corte dessas árvores. E como que funciona essa compensação? Para cada árvore cortada se planta 10 árvores, se planta 10 mudas. Então, os plantios de reflorestamento, eles vêm oriundos aí de plantios compensatórios, que eu acabei de explicar para vocês o que é, ou por compensação de gases de efeito estufa. Por exemplo, no município de Maringá existe uma lei municipal que exige que as construtoras que vão fazer prédios residenciais ou comerciais acima de 100 unidades precisam fazer plantios compensatórios, ou seja, plantar 2 mudas para cada unidade de apartamento construído. Então, se uma construtora vai construir 500 apartamentos vezes 2, nós estamos falando de um plantio para compensar os gases de efeito estufa de 1000 mudas.
Só que não fica por aí, além da construtora ter que plantar, ela tem que cuidar dessa área por 3 anos, para que essas mudas se desenvolvam, cresçam e aquele local se transforme em floresta novamente. Existem plantios de reflorestamento que vêm de projetos de crédito de carbono. Para poder gerar os créditos de carbono, se faz um reflorestamento de algumas áreas para gerar esses créditos. Nós temos os plantios em áreas de preservação permanente, são os plantios na margem dos córregos, que são oriundos de notificações ambientais, de multas ou embargos do órgão ambiental. Nós temos também os plantios em reserva legal, ou seja, aqui no estado do Paraná, uma fazenda, por exemplo, 20% tem que ser área de mato. Então, se não tem, ou compra essa área de mato para poder fazer a reserva legal, ou faz esse plantio de 20% do tamanho da área dentro da própria fazenda. Nós também temos plantios de reflorestamento, por exemplo, em áreas de preservação permanente, que no passado o proprietário plantou eucalipto, e aí ele quer remover essas árvores de eucalipto, que é uma árvore exótica. Então ele faz o corte do eucalipto, depois ele entra com plantio de reflorestamento para recuperar essas áreas de preservação permanente. Essas são as formas que vêm aí os plantios de reflorestamento para serem feitos, tá? Eu quero falar um pouco agora sobre os problemas e soluções com relação a plantios de reflorestamento. Hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor, a tecnologia está muito avançada e ainda existem profissionais que não utilizam as técnicas adequadas para fazer os plantios de reflorestamento. Eu costumo brincar que tem profissional que ele se denomina o Espírito Santo do reflorestamento. Ele consegue captar por telepatia quais são as deficiências do solo, ou seja, ele utiliza quantidades aleatórias de adubo sem fazer uma análise de solo. Para você saber a quantidade de adubo que você vai utilizar no solo e quais os adubos você vai utilizar, você precisa, em primeiro momento, fazer uma análise de solo. Então, quando você faz uma análise de solo, você consegue fazer uma recomendação técnica de adubação. O agrônomo consegue fazer isso, certo? E muitas empresas não fazem um acompanhamento técnico adequado, ou seja, o profissional responsável pelo plantio, o biólogo, o agrônomo, o engenheiro florestal, etc., outros profissionais, eles não acompanham, eles soltam as equipes a campo e o pessoal acaba muitas vezes cometendo falhas que, se o profissional estivesse no local, estivesse no campo, essas falhas seriam evitadas. Mas existem soluções para todos esses problemas. Como eu disse, o acompanhamento técnico ele é importante, então o técnico ele precisa estar no campo acompanhando. Você precisa ter uma equipe multidisciplinar. Então, se você precisa ter um engenheiro agrônomo, por exemplo, na tua equipe, para fazer a recomendação técnica de adubação, né? Você faz a análise de solo, manda para o laboratório solta o resultado e aí você consegue, para que o agrônomo te passe a recomendação técnica de adubação, certo? E você utilizar produtos de tecnologia avançada, como, por exemplo, os produtos biológicos que nós utilizamos aí nos plantios de reflorestamento. Produtos de tecnologia muito avançada que entregam grandes resultados no desenvolvimento das mudas no campo. Vou dar um caso real, vou passar rapidamente aqui. Uma área de 8.700 metros quadrados, um plantio compensatório de 800 mudas, no espaçamento 3x3. Então, primeiramente, nós fizemos um projeto, esse projeto atendeu uma lei, que é a Resolução IA número 2 de 2022. A gente utilizou um termo de referência para fazer esse projeto. Daí o órgão ambiental ele aprovou esse projeto e deu a emissão da autorização ambiental. Aí vocês estão vendo na tela, é um modelo da autorização ambiental florestal emitida para que nós possamos fazer o plantio. Sem esse documento eu não posso entrar na área para fazer o plantio. Então eu estou mostrando para vocês aqui nesse vídeo a área como que ela era antes da gente fazer a limpeza, ou seja, precisamos fazer a roçada lá na área. Temos um trator aí fazendo a roçada, optamos por fazer com o trator, que a roçada é bem mais rápida de se fazer e a roçada fica bem feita. Para vocês terem uma noção de como que é feito esse trabalho. Então, fizemos a captação aí da imagem com drone, mostrando a limpeza da área com um trator. Então, 2h30, 3 horas de serviço, nós conseguimos fazer a limpeza completa dessa área.
Então, nós temos uma outra imagem de drone aqui para mostrar como ficou essa área. Estou mostrando aqui na tela para vocês a imagem do drone, como que essa área ficou depois de roçada, ficou limpa, ficou muito bem executado o serviço. Essa é uma amostra para análise de solo, onde a gente fez, então, talhão 1 e talhão 2, fizemos 12 pontos de coleta, sendo uma amostra composta para cada talhão. Então, fizemos as coletas de solos, mandamos para o laboratório. Essa é a ferramenta que nós utilizamos para fazer a coleta de solo. É um trado para fazer a coleta. Então, estou mostrando as imagens para vocês aqui. Essa daqui foi o resultado da análise de solo. Em cima disso, o nosso agrônomo passou essa recomendação técnica de adubação, utilizando esses adubos aqui. Nós utilizamos um adubo orgânico, dentro desse, além dos químicos, que é um adubo de excelente qualidade, um adubo decomposto, muito importante em todos os plantios de reflorestamento ser utilizado esses adubos. Nós temos daí algumas imagens aí mostrando os funcionários fazendo a adubação, adubação química dessa área, de acordo com a recomendação do agrônomo, nas quantidades corretas, para que se tenha um bom desenvolvimento, uma boa pega aí dessas mudas no campo. Temos aqui agora, mostrando para vocês, nessa imagem aqui, a adubação de coroa das mudas. Então, em volta da coroa das mudas, 1 metro em volta, nós fizemos a adubação de coroa. Essa é a foto de como ficou o final do plantio de reflorestamento. Temos outras imagens aqui, aéreas, mostrando como que ficou essa área plantada. Então, ficou um plantio muito bem feito, muito bem executado, dentro das técnicas corretas. Então, temos aqui outra imagem de drone mostrando como que essa área ficou após o plantio de reflorestamento executado na área. O plantio ficou muito bem feito. A imagem de drone comprova isso. Usamos tutores de bambu para tutorar essas mudas e amarramos elas para fazer a condução, para que elas cresçam de forma retilínea. Então, eu tenho uma outra área para mostrar, que ela está aí com apenas 2 anos. Então, eu tenho uma imagem de drone aqui que eu mostro o padrão das mudas quando você faz o plantio de forma adequada, utilizando a análise de solo, recomendação técnica de adubação, os produtos biológicos. Apenas 2 anos eu tenho árvores aqui com 7, 8 metros, algumas até com 10 metros de altura. Quando se faz o trabalho da forma correta, é esse o resultado que você tem. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade para fazer essa palestra para vocês no dia de hoje. Nosso tempo é muito curto, espero que eu tenha explicado muito bem para vocês tudo de forma resumida sobre o reflorestamento. Aqui são os meus contatos, e-mail, WhatsApp e telefone. Muito obrigado, um grande abraço. A inteligência artificial e os desafios humanos no antropoceno não podem ficar apenas em nossas palavras. São necessárias ações globais para que nós e todos os seres vivos possam perdurar nesse pálido ponto azul de Carl Sagan que vagueia junto às estrelas.